Palm Springs é exatamente o filme que eu estava precisando para esse momento. Um filme leve e bem divertido, apesar de não ser tão original assim. Esse é um filme do Hulu, que é um serviço de streaming que só tem nos Estados Unidos, não tem no Brasil. Então, pra gente assistir esse filme, ou a gente tem que baixar, ou a gente tem que procurar online, ou tentar, de alguma forma, assinar o Hulu usando o VPN. Eu não sei se isso é possível, na verdade. Mas por ele ter acabado de lançar nos Estados Unidos, ele tá em alta, então não é tão difícil de achar ele tanto online quanto por torrent. Eu não gosto de gravar crítica de filmes que eu não pude assistir no cinema ou não pude assistir em um serviço de streaming que tem no Brasil. Mas nesse caso eu acho que não tem outra opção. Eu tava até falando com o Dali do canal da Lenogari Críticas, que ele tem uma relação com o pessoal de distribuição, ele manja muito de distribuição de filmes, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e ele falou que filmes como Palm Springs, como First Call, que eu vou falar ainda essa semana aqui no canal, não vão chegar no cinema brasileiro. É muito difícil que chegue no cinema brasileiro, pode ser que demore muito para chegar para aluguel, por toda uma questão de contratos e distribuição. Então eu decidi gravar crítica desses filmes, a gente vai trazer essas críticas aqui pro canal, para não acontecer como aconteceu com filmes como, por exemplo, The Farewell, que é um belíssimo filme do final do ano passado, que eu acabei não conseguindo trazer a crítica aqui pro canal, esperando ele lançar nos cinemas brasileiros e não teve nenhuma distribuidora que quis comprar o filme, e agora ele ainda não chegou no Brasil. Então, para não correr esse risco, a gente vai gravar críticas desses filmes, até porque a gente sabe que na pandemia vai ser mais difícil ainda desses filmes mais independentes estrearem nos cinemas brasileiros. Passado toda essa questão inicial de como achar o filme e por que a gente está gravando crítica desse filme, mesmo ele não estreando no Brasil, esse é um filme dirigido pelo Max Barbakov e protagonizado pelo Andy Samberg e pela Kristen Milioti. É um filme que vai seguir bastante aquele padrão que a gente já conhece, daquele efeito feitiço no tempo. Então é um personagem dentro de um loop no mesmo dia, então ele vive aquele dia várias e várias e várias vezes em sequência. Então a gente viu filmes desse tipo, desde Feitiço do Tempo, até filmes mais recentes mesmo, como A Morte Te Dá Parabéns, como No Limite do Amanhã, só para citar filmes de gêneros diferentes que trabalharam esse mesmo conceito temporal. E aqui em Palm Springs ele vai se aproximar um pouco mais de Feitiço do Tempo, até por ser uma comédia, por trazer muitos daquela estrutura que Feitiço do Tempo traz, então dos personagens primeiro explorando essa nova realidade deles, fazendo tudo que é possível, não tendo consequências com isso, até chegar no momento em que eles não vão aguentar muito aquilo e aí eles vão tentar se matar várias vezes para ver se dá certo, mas também não dá certo. Então a estrutura ela é bem parecida com Feitiço do Tempo, só que aqui, ao invés de a gente acompanhar esse protagonista entrando nesse loop e entendendo a condição dele desde o começo, na verdade a gente vai ter um protagonista que já está vivendo nesse loop antes de começar o filme. Então, desde a primeira sequência do filme, ele já tá dentro desse loop e ele dá dica pro público o tempo inteiro de que ele tá dentro desse loop e a gente meio que não percebe. Então ele vai se diferenciar muito das outras personagens desde o começo. Ele é um cara que vai para um casamento vestido com camiseta florida, de shorts e tal, e age muito diferente. A gente percebe que é um personagem que não tá ligando para as consequências e tal, e aí logo depois a gente vai entender o porquê disso. E é justamente nessa sequência inicial, que é a sequência que eu mais gosto do filme, que vai ter algumas sacadas muito boas, inclusive uma que lembra até uma sequência de musical dos anos 80 ali dentro da festa, que ele vai passando pelo meio das pessoas e vai pegando a bebida delas e fazendo um monte de coisa, que é uma das sequências mais engraçadas do filme. Só que ao invés de a gente acompanhar só esse personagem, a gente vai ter uma outra personagem entrando também nesse loop temporal, e aí o filme ele vai funcionar com uma dinâmica desse personagem que já conhece esse mundo, explicando para essa personagem que está conhecendo agora esse mundo.
Então eles vão usar bastante aquele recurso de roteiro que é até meio batido, mas ainda assim funciona, da novata. Então, da novata ou do novato, que entra num universo que eles não conhecem, e aí isso justifica um outro personagem fazer toda essa exposição para essa personagem entender o que está acontecendo com a vida dela. Só que o filme ele consegue ser muito inteligente ao explorar a diferença entre esses dois personagens dentro desse loop temporal, ou seja, é um personagem que já está cansado daquilo, que não aguenta mais aquilo e que já aceitou aquela condição dele, enquanto uma outra personagem com características completamente diferentes, ela primeiro vai passar por todos esses efeitos de entrar no loop temporal, inclusive até fazer perguntas para ele, como por exemplo, com quem ele já transou vivendo esse dia várias e várias vezes, que parece que é a primeira pergunta que qualquer ser humano faria para um outro nessa situação. Então, nesse sentido, até o filme vai conseguir criar várias e várias situações muito engraçadas dentro desse contexto do loop, dentro desse contexto deles viverem o mesmo dia e saber tudo o que vai acontecer ali. E ao mesmo tempo ela é uma personagem que está descobrindo aquele momento, vai passar por todas essas fases que o outro personagem já tinha passado, só que ao contrário dele, que aceita a situação, ela vai em busca de uma forma de sair daquele lugar. E nisso também esse filme vai se diferenciar bastante de outros filmes desse gênero ou dessa estrutura, que aqui eles vão buscar uma resposta científica para todo esse efeito feitiço do tempo, que geralmente os filmes tratam como se fosse algo meio fantasioso. Ah, simplesmente acontece isso porque sim, e a gente tem que aceitar. Aqui não, aqui eles vão buscar uma resposta meio científica, o que até faz sentido, porque como eles estão vivendo aquele dia por talvez milhares de anos, então justifica até uma personagem aprender física quântica, sei lá, para tentar descobrir o que está acontecendo com eles. Eu não gosto tanto da explicação científica que eles dão aqui, mas eu acho legal justamente por se diferenciar um pouco dentro de uma estrutura já bem pronta que o filme em muitos momentos também vai seguir. Só que apesar dessa estrutura ela já ser bem batida e o filme não tentar subverter tanto ela assim, apenas em alguns pontos específicos, como eu já falei aqui, o filme ele se vende muito pela química desses dois personagens, desses dois atores. Então eles têm uma relação que é muito legal de acompanhar, por eles serem muito diferentes, e ao mesmo tempo uma tensão sexual que vai crescendo entre eles, e é onde até o filme vai trazer um pouco da comédia romântica. Então, ao mesmo tempo que ele vai seguir essa estrutura desse loop temporal, também vai ter um pouco da comédia romântica, e de certa forma isso torna até o filme um pouco previsível. A gente sabe exatamente quando aqueles personagens vão brigar, o que vai acontecer com eles e tudo mais. Mas ainda assim, a química deles é tão boa e o roteiro do filme é tão bem escrito, criando várias situações muito engraçadas e muito leves. Então, por exemplo, ele se divertindo, usando todo esse loop temporal, agora o personagem principal tendo uma companheira e essa companheira também tendo um companheiro, eles podendo viver aquilo juntos. Tudo isso é tão divertido de se acompanhar que a gente acaba até esquecendo em muitos momentos que é uma estrutura que a gente já viu muitas e muitas vezes. Ainda assim, é bem verdade que o filme ter menos de 1h30 atrapalha um pouco justamente nessa criação dessas situações. Então a gente vê algumas situações, mas a gente nunca vê cenas inteiras deles, por exemplo, se divertindo dentro desse loop temporal ou deles fazendo outras coisas dentro desse loop temporal. Então a montagem aqui ela vai acelerar muito, vai mostrar alguns fragmentos, algumas cenas bem curtas e a gente acaba não sentindo tanto isso. E no final do filme ele vai cair para um lado bem mais dramático, que em alguns momentos funciona, como na cena do J.K. Simmons, que a gente conhece um pouco mais daquele personagem, que é um terceiro personagem vivendo dentro daquele loop temporal. Então essa é uma cena mais dramática que funciona muito bem, mas tem outras que acabam sendo dramáticas demais para um filme que não tenta se levar tão a sério assim, e acaba quebrando um pouco desse humor, um pouco dessa leveza. Mas no geral o filme ele funciona muito bem, justamente pela química desses dois personagens, que tem um timing para comédia muito bom, e também por saber subverter algumas coisas dessa estrutura que a gente conhece tão bem, e ao mesmo tempo usar essa estrutura para criar ótimas piadas, para criar ótimos momentos, que a gente vai se divertir muito aqui, pelo menos eu consegui me divertir demais com esse filme. Essa é a prova de que mesmo estruturas já batidas ainda conseguem render bons filmes, e eu acho que Palm Springs, como A Morte Te Dá Parabéns e como No Limite do Amanhã,
mostram que esse efeito feitiço no tempo, se bem trabalhado, ele ainda pode gerar uns bons filmes. Por tudo isso eu vou dar uma nota 7 para Palm Springs. Como eu disse, ele tem alguns problemas, mas é o filme que eu precisava assistir nesse momento de quarentena. Um filme muito leve, um filme muito divertido, 1h30 que a gente nem vê passar. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, curtam o vídeo se gostaram. Comentem aí embaixo se vocês conseguiram assistir o filme, se conseguiram achar ele, o que vocês acharam do vídeo também. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, o nosso podcast, que eu citei aqui, o da Leonogari, ele já participou do nosso podcast, ele vai participar do nosso próximo podcast sobre The Last of Us 2, também nosso Instagram, também nosso Twitter. Por hoje é só aí, corta.